Eu sou o Lucas, aqui eu te ensino a investir para você ter R$ 1.000 pingando na sua conta todos os meses. Mesmo que você esteja agora, pequeno investidor, começando do absoluto zero. Hoje, especificamente, no episódio de agora, a gente vai falar um pouco mais sobre um tipo de investimento mais conhecido pela maioria dos investidores. Vamos falar sobre renda fixa. E eu quero falar com você sobre isso, porque a gente está de frente com uma oportunidade que não foi vista, pelo menos nos últimos 5 anos, por qualquer investidor aqui do Brasil. Então vamos nessa que eu vou te explicar o porquê. Para começar, o mercado financeiro ele é um mercado cíclico, assim como a maior parte das coisas que a gente faz na vida, né, funciona em forma de ciclos, com o mercado financeiro não é diferente. A gente vai encontrar momentos de alta, momentos de baixa, a gente vai encontrar momentos em que a economia está indo bem e momentos que a economia está com mais dificuldade, como por exemplo esse que a gente está encontrando e passando nesse momento. E diferente do que a maioria dos pequenos investidores e do que muitas pessoas pensam, nesses momentos mais críticos e instáveis é que de verdade as melhores e maiores oportunidades de investimento aparecem. Só para você ter uma ideia o quão crítico a gente tem vivido, né, economicamente no mundo nesses dias de hoje, a gente se olhar para os Estados Unidos, que é a maior economia mais forte do mundo todo, a gente vê que eles estão enfrentando uma inflação com taxas acima de 8%, para ser mais exato, 8,3%. Para nós aqui do Brasil, essa inflação nem é tão alta, né? A gente já viu a inflação recentemente bater a casa dos 12%, mas para a economia americana, 8,3% é muita coisa. Tendo a dizer que nos últimos 20, 30 anos, ninguém por lá nos Estados Unidos viu uma inflação tão alta como essa. Se a gente olhar para a Europa, que também, na sua maioria, é formada por países desenvolvidos, a gente vê a inflação lá acima de 7,5%. Isso eu estou te falando a inflação média da União Europeia. Se você olhar alguns países específicos, essa inflação passa de 10%. Então, é uma inflação muito, muito alta. E na Europa, especificamente, isso tende a ficar pior. Porque a Europa está de frente com uma grande crise energética. Você sabe, né, que está rolando uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia é um dos principais países, se não o principal país, fornecedor de gás da Europa. E nesse momento em que está acontecendo a guerra entre esses dois países, Ucrânia e a Rússia, muitos países, não só da Europa, mas do mundo inteiro, estão tentando boicotar a Rússia, tentando sufocar a Rússia do ponto de vista financeiro. E uma das formas de fazer isso é cortar relações econômicas com a Rússia. A Rússia se encontrando, né, e se vendo nesse momento de tensão econômica e de aperto, ela encontrou uma forma de fazer pressão de volta nos países europeus. E a forma que ela encontrou para fazer isso foi fazendo um racionamento no abastecimento de gás. Então ela começou a fechar ali a mangueirinha que abastece gás para muitos países da Europa, diminuindo esse abastecimento e apertando, fazendo com que o custo da energia elétrica em grandes países da Europa, como Alemanha, França, Reino Unido, começasse a subir. Isso faz com que a inflação fique ainda pior. Se você olhar para energia elétrica, para o custo de energia elétrica, esse é um custo que está embutido em basicamente tudo que a gente faz, em tudo que a gente encontra no mercado. Se você na sua casa está gastando energia elétrica, se o preço da energia sobe, você vai consumir um pedaço maior da sua renda para ter que pagar esse custo de energia. Quando você vai no mercado, se o custo da energia está maior, o preço dos produtos também aumenta, porque o mercado também precisa de energia elétrica. O custo das empresas também aumenta. Então, o custo da energia elétrica mais alto faz com que a inflação entre diretamente, em cheio, no bolso das pessoas, no bolso da população. Então, nesse momento em que a Rússia está fazendo com que o preço do gás, né, diminuindo o abastecimento de gás, fazendo com que o preço acabe subindo ainda mais, a gente vê mais inflação na Europa. E se você imaginar que agora, a partir desse momento, a gente vai começar a chegar e encontrar na Europa o inverno, né? Eles estão começando a entrar na época do outono e daqui a pouco o inverno, em que as temperaturas na Europa ficam muito, muito baixas. Você vai olhar esse cenário de temperaturas muito baixas e o cenário de energia custando caro, isso vai fazer com que as pessoas não tenham muito para onde correr. Elas vão precisar consumir mais aquecimento nas suas residências para conseguir, né, suportar o inverno, que é muito, muito frio, e elas vão precisar, invariavelmente,
pagar mais caro por essa energia elétrica. Isso vai fazer com que a inflação suba ainda mais e que a crise na Europa acabe ficando ainda pior, porque as pessoas vão começar a gastar mais dinheiro com um serviço muito básico que é de energia elétrica. Então, na Europa, a situação é um pouco complicada do ponto de vista de inflação. Já aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos e da Europa, parece que o pior já passou. A gente olha para a inflação, a gente vê que a inflação está reduzindo. A gente bateu quase 12% de inflação em dado momento. Hoje essa inflação, né, se a gente olhar e anualizar, essa inflação já está na casa de 9% e caindo. Pô, tudo bem, vai. Você pode até estar pensando, ah, mas essa inflação ela está caindo porque o governo cortou imposto, ele está diminuindo a arrecadação. Sim, isso é verdade. Então, de alguma maneira, o governo artificialmente está conseguindo pressionar essa inflação para baixo, fazer com que a inflação diminua. Mas isso não deixa de estar acontecendo. Esse alívio na inflação vai ajudar nós aqui, brasileiros, toda a população, ter um pouco mais de respiro nas nossas contas mensais. Isso faz com que também o preço dos produtos ao redor de toda a cadeia, desde os produtos mais básicos como alimento até os produtos mais sofisticados e serviços, acabe também recebendo um pouco de alívio nessa pressão. Isso ajuda a diminuir a inflação, obviamente, e tentar fazer com que sobre um pouco mais de dinheiro no bolso dos brasileiros. Dinheiro esse que pode ser usado para quitar e abater dívidas ou até para gerar mais consumo. Então, se a gente olhar para a inflação diminuindo, aqui no Brasil isso já é um bom sinal. Tudo bem, isso vai atrapalhar um pouquinho as contas públicas do governo, mas a médio e longo prazo vai. Mas no curto prazo a gente recebe um pouco de respiro. E com isso eu consigo te dizer que o pico inflacionário aqui no Brasil, ao que tudo indica, já passou. A gente não vai mais encontrar tão cedo aquela inflação alta como a gente viu alguns meses atrás, 3, 4, 5 meses atrás. Isso é uma boa notícia. O governo também fez um movimento muito forte para tentar contribuir ainda mais com esse freio na inflação, que foi aumentar a taxa Selic. E essa taxa Selic, a taxa básica de juros, ela subiu muito e subiu muito rápido. Isso tem um impacto muito grande na economia, isso faz com que a economia comece a se desacelerar de forma rápida. Bastante ruim isso, né? Mas, por outro lado, essa desaceleração rápida na economia faz com que também diminua a pressão da inflação. Então, o governo, né, o Banco Central, está fazendo a parte dele, tentando diminuir, brecar a economia para reduzir a inflação ainda mais, voltar a colocar essa inflação para patamares mais controlados e aí ajudar, quem sabe, a gente olhar para um segundo movimento de voltar a recuperar a economia. A inflação, ela é um negócio muito ruim, ela é um dos maiores destruidores de renda que a gente pode encontrar mundo afora. Então, quanto antes a gente conseguir, como país, controlar a inflação, melhor para toda a população. Você pode até estar pensando, pô, Lucas, mas você está me falando que a inflação diminui agora, mas isso eventualmente tem um custo ruim para o país no futuro, para o médio prazo, então vale a pena fazer essa troca? Olha, vou te dizer que é difícil a gente dar essa resposta com exatidão, mas, ao que tudo indica, vale a pena sim. É que nem a gente tentar fazer um carro sair da inércia. Vamos imaginar que a inflação é o carro, tá bom? E você, o seu grande objetivo é manter aquele carro parado. Cara, enquanto o carro está parado, é muito mais fácil você conseguir segurar e manter ele lá estável, sem se mover. Por outro lado, se esse carro começa a andar, começa a pegar tração, começa a entrar em movimento, para você conseguir manter esse carro parado, você precisa de um esforço muito maior do que o esforço de antes você manter aquele carro sem andar. Você vai precisar de um esforço muito grande para primeiro diminuir a velocidade daquele carro, fazer aquele carro parar de novo e conseguir segurar ele estável. Então, a inflação é como se fosse esse carro. E quando ela começa a pegar força, o esforço que o país precisa fazer para conseguir brecar aquela inflação e voltar a segurar ela, voltar a manter ela estável é muito grande. Então sim, vale a pena a gente fazer esse esforço agora no começo, né, nesse curto prazo, para conseguir fazer esse carro perder velocidade, para fazer essa inflação desacelerar e conseguir manter depois ela sob controle. Beleza? Ok. E nesse cenário então que a gente encontra, né, de inflação, conseguindo reduzir, parece que vai entrar um pouco mais no controle, mas a gente vê uma taxa Selic muito alta. O que que a grande maioria dos investidores acaba fazendo? Acaba olhando aquela taxa Selic alta e fala: vou correr com os meus investimentos para renda fixa. Vou comprar títulos pós-fixados, vou comprar um tesouro direto Selic
pô, ele já vai me render lá 13,7%, quase 14%, dependendo do que acontecer na reunião aqui dessa semana. Vou deixar meu dinheiro lá, rendendo 14% ao ano, que baita investimento, que eu vou fazer um investimento bom sem risco. E aí que tá o grande erro. E a gente vai falar sobre isso agora, nós vamos entrar um pouco mais no detalhe por que que é um grande erro deixar o seu investimento numa renda fixa pós-fixada, tá bom? Quando a gente chega nesse momento de grande caos, nesse momento de turbulência econômica, é nessa hora que a gente encontra essas taxas da renda fixa, né? A taxa Selic, que rende e que vai reger toda a renda fixa, ficando um pouco mais volátil e ficando mais alta. E essa volatilidade toda vai representar um sobe e desce nas taxas básicas de juros e também, principalmente, nas taxas de mercado, nas taxas do Tesouro Direto. E aí a gente olha para títulos pré-fixados e para títulos atrelados ao IPCA subindo e descendo com uma intensidade alta e rapidamente. Em uma semana você vê essa taxa ficando alta, depois ela cai bastante, depois ela sobe bastante, e aí que as oportunidades começam a aparecer. Quando você olha para esses títulos, não os pós-fixados, né, que são esses bem estáveis, a gente olha para os pré-fixados e para os tesouros diretos atrelados ao IPCA, a gente vê essa volatilidade. E é essa volatilidade que abre oportunidade muito interessante para você começar a colocar esses títulos na sua carteira e ganhar com essa volatilidade e conseguir ganhar, trazer um retorno muito maior para sua carteira, sem você ter que esperar muitos anos até o vencimento desses títulos. Beleza? Quando você compra um título do Tesouro Direto, por exemplo, com uma taxa muito alta, nesse momento de caos, nesse momento de instabilidade, e por algum motivo ao longo do tempo essa taxa começa a cair, aquele título que você comprou com uma taxa mais alta, ele começa a valer mais dinheiro. Pô, vamos imaginar assim, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Você comprou um Tesouro Direto pré-fixado com uma taxa de 13%. Beleza, hoje aquele tesouro direto, aquele título está te pagando um pré-fixado de 13%. Se daqui a um ano o mesmo tesouro direto disponível, né, para ser investido tiver oferecendo uma taxa de 10%, aqueles investidores que têm títulos a 13% têm um título com um retorno muito melhor, com uma taxa muito melhor do que o que está sendo negociado hoje no mercado, como por exemplo de 10%. Então, aqueles investidores que têm esses títulos a 13% vão olhar para aquele seu título e vão ver esse título valorizados. Vai ter uma possibilidade de conseguir vender esses títulos antes do vencimento e embolsar o lucro adiantado desses títulos. Isso é o chamado marcação a mercado. A mesma coisa acontece para os títulos que são os títulos atrelados ao IPCA. Esses títulos atrelados ao IPCA, a NTNB, ele é um título que junta um pós-fixado com um pré-fixado. Ele é um título que junta uma taxa fixa, por exemplo, 5,6% mais o IPCA. O IPCA ele vai variar de acordo com o índice da inflação. A gente não consegue cravar exatamente quanto que vai ser a inflação no ano que vem, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos. Mas ele tem uma taxa pré-fixada que vale para aquele momento que você comprou e investiu naquele título. Se nesse momento aqui você tem, por exemplo, um título atrelado à inflação, né, IPCA, mais uma taxa de 5,6%, e daqui 5 anos você conseguir investir num título que vai oferecer lá um IPCA mais 3%, aquele investidor que tem um tesouro direto a uma taxa de IPCA mais 5,6% vai conseguir embolsar, vendendo esse título antecipadamente, vai conseguir embolsar um lucro muito maior do que aquele título que está sendo negociado hoje vai render, ou até do que você ter que esperar até o vencimento do título. Então, nesses momentos de alta volatilidade, nesses momentos de incerteza, esses títulos pré-fixados e títulos relacionados à inflação, como o IPCA mais uma taxa fixa, eles começam a aparecer com uma boa oportunidade. É lógico que você precisa conseguir acertar o timing das coisas. Não adianta você comprar um pré-fixado a 8% se essa taxa continuar subindo, 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 e daqui a pouco estiver sendo vendida e negociada a 12%. Você não fez um bom negócio. Você comprou um título que vai te render 8%, sendo que nesse momento existem títulos sendo negociados a 12%. Agora, quando você identifica esse momento do ciclo de mercado e você consegue enxergar que talvez as taxas estejam num
teto ou muito próximo do teto, e que daqui para frente elas vão começar a cair, esse é o momento de você começar a colocar títulos pré-fixados e títulos ainda IPCA na sua carteira de investimentos, e não ficar colocando títulos pós-fixados, como por exemplo um Tesouro Selic, beleza? Eu vou te dizer o seguinte, eu não consigo cravar, óbvio, porque ninguém tem uma bola de cristal, ninguém consegue prever o futuro, mas eu consigo te dizer que a gente consegue encontrar muitos indícios que já foram vistos antes, que nos levam a crer que neste momento, títulos pré-fixados e títulos atrelados ao IPCA podem ser investimentos bem interessantes quando a gente fala de renda fixa. Isso porque esses títulos, se de fato a taxa Selic e a inflação continuarem a cair de forma consistente, de forma robusta, ao longo dos próximos anos, a gente vai ver esses títulos pré-fixados e atrelados à inflação se valorizando de forma muito rápida, abrindo uma grande janela para você vender os seus títulos antecipadamente, sem ter que esperar até o vencimento dele e conseguindo embolsar um lucro aí antes de você ter que esperar 5, 10 anos, dependendo do vencimento do título. É a famosa marcação a mercado, é a famosa negociação antecipada desses títulos. Beleza? Então, de fato, se você quiser gerar dinheiro olhando para a renda fixa, quiser alavancar e aumentar a sua rentabilidade na renda fixa, você tem opções lá dentro, como por exemplo essas do pré-fixado e atreladas à inflação, que conseguem te trazer um pouco mais de risco e, por consequência, te oferecer mais retorno. Já o Tesouro Selic, aquele investimento em tesouro pós-fixado, esse investimento não vai fazer seu patrimônio crescer. Se você acha que você vai conseguir fazer muito dinheiro e ficar rico investindo em Tesouro Selic, aqui vai a má notícia, você não vai conseguir fazer isso. O Tesouro Selic, que é um investimento em pós-fixado, ele serve muito bem para reserva de emergência e para reserva de oportunidade. Para fazer o seu patrimônio alavancar e ganhar dinheiro, esse tipo de investimento não é uma boa opção. Mesmo quando você olha um Tesouro Selic agora rendendo aí praticamente 13%, né? Se você compra um Tesouro Selic e você tem uma taxa Selic a 13,75% ao ano, você pode dizer aí que ao longo de 12 meses você vai ter um retorno de mais de 1% ao mês. Parece muito bom, né? Mas isso não vai fazer você ficar rico, isso não vai fazer seu patrimônio ser alavancado. É muito bom para sua reserva de emergência, é muito bom para sua reserva de oportunidade, mas para crescer patrimônio não é aí que você vai conseguir fazer, beleza? Reserva de emergência, se você não conhece esse termo, se não é um termo já entendido e comum no seu vocabulário, reserva de emergência é aquele dinheiro que a gente separa para não precisar mexer. É aquele dinheiro que a gente só vai usar em casos realmente críticos, em casos de emergência, que você precisa de liquidez, você precisa de grana para conseguir pagar uma conta, para conseguir honrar eventualmente com algum gasto médico, alguma emergência que você teve, você vai pegar aquele dinheiro e vai usar. Beleza? E o caixa de oportunidade é o dinheiro, é o nome que a gente dá para aquela grana que você deixa guardado para eventualmente conseguir fazer um bom negócio quando essa oportunidade aparece. Então, se por exemplo você encontra uma excelente oportunidade para investir na bolsa de valores, você tem um caixa de oportunidade, você pega aquele dinheiro e usa para fazer aquele bom investimento. Investimento esse que pode alavancar seu patrimônio. Então, reserva de emergência e caixa de oportunidade, Tesouro Selic e outros investimentos pós-fixados são ótimas opções. Alavancar patrimônio e fazer dinheiro, essas não são os melhores caminhos, beleza? Na renda fixa, a gente está de frente agora com uma oportunidade bem interessante em pré-fixados e em tesouros IPCA, que são os NTNBs. Eu quero mostrar agora para você aqui uma tela do Tesouro Direto, não sei se você já conhece essa tela, se você já entrou, mas você tem um site do governo que você consegue olhar todos os títulos que estão disponíveis naquele momento para você conseguir investir. Títulos de tesouro direto. E lá você consegue olhar essas taxas que estão sendo ofertadas, os vencimentos. Eu quero mostrar aqui para você na prática para você entender o que eu estou falando. Esse daqui é o site do tesourodireto.com.br. Você consegue entrar no site, tem uma opção aqui que chama títulos e tem um subtópico, um submenu aqui que chama preços e taxas. Quando você clica, ele vai abrir para você uma série de informações. Aqui vai falar, olha, o título, o mercado está fechado, né? Você só consegue comprar e vender títulos entre 9h30 da manhã e 18 horas do fim do dia. A última atualização foi hoje, às 15h23. Mas, de verdade, isso aqui não é o que interessa nesse momento. O que interessa para você é conseguir dar uma olhada em quais os títulos que estão sendo ofertados para nós investidores nesse momento. Então a gente tem aqui ó, um tesouro pré-fixado com vencimento em 2025. A taxa que está sendo ofertada nesse momento para um título desse tipo é de 11,97%. Beleza? Essa taxa ela pode variar dia a dia.
tá bom? Então hoje pode estar 11,97, amanhã pode estar 12,1%. Isso varia de acordo com uma série de fatores, expectativa da inflação, expectativa do controle das contas públicas, expectativa da taxa Selic, ruídos políticos, existe uma série de influências que podem entrar aqui, que faz com que essa taxa pode variar para cima ou para baixo, tá bom? Então hoje, nesse momento, ela estava sendo negociada e ofertada a 11,97. Ela é super acessível, então o Tesouro Direto é considerado um investimento de baixíssimo risco e extremamente acessível. Por que, que ele é acessível? Porque o investimento mínimo é de só R$ 30,91. Então, com pouco menos do que R$ 31, você já consegue comprar um pedaço do título do Tesouro Direto e fazer esse investimento, fazer essa grana começar a render aí para você na sua conta, tá bom? Se você quiser comprar um título inteiro você pode, mas ele vai te custar neste momento aqui R$ 772,96. Pô, Lucas, mas como assim investimento mínimo R$ 30,91, sendo que o preço unitário é R$ 772,96? Isso acontece porque você pode comprar frações de um título, você não precisa comprar só um título inteiro fechado. Você pode comprar fragmentos de um título. Ele vai render do mesmo jeito que se você comprasse um título inteiro. Ele só te faz essa questão dessa quebra, né, em fragmentos menores, para que isso fique ainda mais acessível para quem está investindo, para o pequeno investidor conseguir comprar sem ter que juntar R$ 770. Beleza? Então, aqui é o preço unitário só para você ter uma ideia de quanto que está sendo negociado um título inteiro. E esse título tem o vencimento aqui, ó. Vai acontecer esse vencimento no dia 1 de 2025, tá bom? Isso quer dizer, Lucas, que eu vou precisar carregar o título até o vencimento? Não, você pode vender de forma antecipada no mercado secundário. Mas, se você vende de forma antecipada, você pode ter uma taxa igual a essa, melhor que essa ou pior do que essa. Porque essa taxa prometida anual de 11,97, ela só é garantida se você carregar o título até o vencimento. Se você vender de forma antecipada, você pode ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro. O que eu estou querendo dizer? Se daqui 2 anos, por exemplo, vamos imaginar que estamos aqui em 2024, tá bom? Se em 2024 existir um título pré-fixado do governo sendo ofertado por 8%, aquelas pessoas que tiverem um título a 11,97%, provavelmente vendendo antecipado, vão conseguir ganhar dinheiro, vão conseguir embolsar uma rentabilidade melhor do que carregar até o vencimento desses 11,97. Beleza? Agora, se daqui 2 anos essa taxa do pré-fixado estiver sendo ofertada a 15%, por exemplo, aí se você vender de forma antecipada antes do vencimento, você provavelmente vai perder dinheiro, você vai vender o seu título com uma rentabilidade menor do que essa prometida aqui de 11,97. Pô, Lucas, estou tentando entender. O que você está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você tem um título, por exemplo, pré-fixado a 11,97, essa taxa cai, você que tem esse título pode vender de forma antecipada, conseguindo embolsar uma rentabilidade ainda maior do que a prometida lá no vencimento. Por outro lado, se você tem um título a 11,97, essa taxa está sendo, naquele momento, sendo negociada a 15%, se você vender de forma antecipada, você vai perder dinheiro, você vai perder rentabilidade. Então, nesse caso, é melhor você pelo menos carregar o seu título até o vencimento para conseguir atingir essa taxa prometida aí de 11,97 no exemplo de hoje, tá bom? Isso quer dizer que as melhores oportunidades aparecem quando você consegue comprar um título pré-fixado e dali em diante as taxas vão começar a cair. As taxas tendem a começar a cair. Você provavelmente vai conseguir vender esse título antecipado embolsando mais rentabilidade. Isso funciona para tesouros pré-fixados, em que a taxa, essa rentabilidade ela é fixa, ou para tesouros como esse, por exemplo, o IPCA+, em que a gente tem parte da taxa pré-fixada, nesse caso 5,68, e parte pós-fixada atrelada a um índice de reajuste, no caso aqui a inflação, ao IPCA. Se você compra um tesouro Selic, putz, aí de verdade essa marcação a mercado que a gente fala não acontece, porque olha, essa taxa aqui, até existe uma taxa pré-fixada, mas ela é muito pequenininha, tá vendo? 0,06%, isso não faz nem cócega se a gente compara numa taxa Selic de 13,75%. Então, de verdade, se você quiser aproveitar a venda antecipada, a marcação ao mercado, mais indicado é que você olhe para tesouro direto pré-fixado e para tesouro IPCA.
Tesouro Selic, você de verdade não vai conseguir ter esse ganho com vendas antecipadas. Em compensação, você também vai ter muito menos risco se você precisar vender de forma antecipada. O seu título vai estar lá rendendo a taxa Selic todo mês, bonitinho, naquela mesma toada, sem muita emoção, sem muito sobe e desce. Fechado? E o Tesouro Direto, claro, você consegue escolher quais as opções. Você tem vencimento um pouco mais curto, 2025, ou vencimentos um pouco mais longo, 2029. Tem tesouros com variações, né, com pagamentos de juros semestrais. Então, a cada 6 meses você recebe um pedaço da sua rentabilidade depositado na sua conta e o outro pedaço continua lá fazendo o seu bolo de dinheiro crescer, fazendo a sua rentabilidade crescer. Tem os tesouros Selic, muito bom para reserva de oportunidade, reserva de emergência, também com vencimentos aqui, ó, 2025, um pouquinho mais longo, 2027. E quando a gente olha para o Tesouro IPCA, aí a gente tem mais opções e com vencimentos ainda mais longos. Olha só, Tesouro IPCA mais com vencimento em 2045. Esse aqui é um cara que hoje oferece uma taxa de 5,79% fixa, pré-fixada, mais um pós-fixado atrelado à inflação. Se você quiser comprar um fragmento desse título, né, uma fração desse título, você gastaria R$ 33,30 e um título inteiro, completo, custa, né, o investimento é de R$ 1.000, 110,24 centavos, com vencimento em 15 de maio de 2045. Aqui no site é bem legal, você pode simular, fazer uma série de simulações, se você quer investir, quanto que você quer investir, quanto que você quer resgatar no futuro, então dá para você ficar brincando nesse site aqui do Tesouro, vamos até fazer uma simulação, eu quero investir aqui, por exemplo, R$ 10.000, investir todo mês zero, vou fazer um único aporte. Ele não calculou aqui, vamos colocar R$ 10, ver se ele vai calcular. Pelas regras da aplicação inicial e nos aportes mensais deve ser maior do que R$ 30. Então ele não deixou, vamos colocar pelo menos R$ 31 de aporte aqui. Pronto. Aí ele vai simular, ele consegue te fazer comparativos aqui, né, com tesouro, quanto que ele vai render versus poupança, CDB, LCI, LCA. Então esse site do Tesouro Direto ele é bem legal, é bem completinho e consegue te ajudar bastante a fazer essas simulações. Agora é muito importante, claro, que você entenda e conheça essa dinâmica do pós-fixado e do pré-fixado para que você saiba fazer um investimento e aproveitar essas oportunidades da renda fixa da maneira certa. Diferente do que muita gente pensa, a renda fixa ela não é tão fixa assim. A renda fixa também varia. Te falei agora, né? Se você compra um título, esse título ele é negociado no mercado secundário, na famosa e conhecida marcação a mercado. Você vender de forma antecipada, pode ser que você tenha uma rentabilidade maior ou menor do que aquela contratada no título na hora que você investiu. Se a rentabilidade pode ser maior ou menor, quer dizer que ela não é fixa, quer dizer que ela está variando. Essa é a dinâmica da marcação a mercado. Então, diferente do que grande parte dos investidores pensam por aí, a marcação a mercado ela existe na renda fixa e ela torna a renda fixa não tão fixa assim. Ela torna a renda fixa também uma forma de renda variando, né? Essa rentabilidade variando e, por consequência, a renda também variando. Beleza? As minhas dicas finais aqui para você hoje se ligue então onde você encontra essas informações. Você consegue encontrar informações na sua corretora, mas nesse site que eu te mostrei agora, tesourodireto.com.br, você consegue fazer várias simulações dos títulos que estão disponíveis para serem negociados pelos investidores agora nesse momento. É uma ótima ferramenta, uma ferramenta super bacana do próprio governo, então é uma ferramenta extremamente segura e lá você consegue ter todas as informações que precisa para tomar as decisões. Segunda dica, fique atento ao momento do ciclo de mercado. Essa história da marcação a mercado, né, ela é extremamente importante. A renda fixa varia, diferente do que a grande parte dos investidores pensa. Então, existem momentos em que você pode até vender os seus títulos da renda fixa de forma antecipada para ganhar ainda mais e conseguir ter um retorno ainda maior do que aquele retorno nominal, do que aquele retorno que aparece no seu investimento. Em compensação, tem outros momentos que se você vender de forma antecipada, você vai perder dinheiro. Se você vender de forma antecipada, você vai ter prejuízo. Então, fique atento ao momento do ciclo de mercado, fique atento se você já investiu em algum título do Tesouro Direto ou qualquer outro investimento na renda fixa, quais foram essas taxas contratadas e se nesse momento é um momento bom ou não para você vender de forma antecipada. Pode ser que não seja, tá bom? Então, fica ligado para não perder dinheiro à toa aí nos seus investimentos, achando que você não vai perder e ter uma surpresa muito desagradável quando você resgatar o seu título e descobrir que o valor líquido ficou muito menor do que você imaginava que seria. E, claro, diversifique seus investimentos, não coloque todos os ovos numa única cesta.
Estou te falando isso porque em dado momento pode ser que não seja bom vender aquele seu título da renda fixa. Se você precisar de dinheiro, é bom você ter uma reserva ali de emergência num pós-fixado, num tesouro Selic, para conseguir garantir, ter um pouco mais de tranquilidade e não gastar suas fichas tendo que vender de forma antecipada o investimento e perdendo dinheiro. A mesma coisa vale para investimentos em renda variável, fundos imobiliários, outros tipos de investimento. Você precisa sim diversificar os seus investimentos. Quando a gente diversifica, a gente consegue trazer mais segurança para o portfólio e, se for bem diversificado, isso não vai impactar negativamente o seu retorno, muito pelo contrário, vai fazer com que a sua carteira fique muito mais estável e consiga sim te entregar retornos bastante interessantes, tá bom? Agora, não confunda diversificação com pulverização. Diversificar é você ter um pouco de investimento em cada um dos tipos de ativos e escolher bons ativos. Pulverização é você sair comprando tudo, achando que isso vai te fazer ficar de forma, isso vai te trazer uma carteira segura e uma carteira rentável. Não vai acontecer. Se você comprar um monte de ativo sem o menor sentido, um monte de ativos sem o menor critério, a chance é que você vai ver o seu retorno indo à média ou até ficando abaixo da média. E não é isso que a gente quer para a nossa carteira de investimento. Beleza? Jeito errado de você investir, dicas importantes para que você não caia nesses erros, né? Não fique tentado a fazer isso é não ter a sua reserva de emergência, sua reserva de oportunidade e ficar achando que você vai ganhar dinheiro no pós-fixado. Pós-fixado não alavanca patrimônio. Pós-fixado protege patrimônio. Se você está na fase de acumular dinheiro, na fase de construir patrimônio, não adianta ficar colocando dinheiro no Tesouro Selic, não adianta ficar colocando dinheiro ali numa renda fixa, num CDB de 110% do CDI, que isso não vai te tornar mais rico. Isso não vai fazer seu patrimônio crescer na velocidade que você precisa, tá bom? Esses investimentos são importantes, mas eles são a bola de segurança. Alavancar patrimônio é em outros tipos de investimento em renda fixa e principalmente em renda variável. Fechado? Espero que você tenha gostado na live de hoje, entendido tudo. E um grande abraço, boa noite. A gente se encontra no próximo vídeo.